Isto é um grão de poeira. No meu escritório. A senhora dispõe de 5 minutos para juntar seus pertences. A voz de Heitor soava como metal, gélida e irredutível. A governanta, uma senhora de mãos trêmulas, limitou-se a assentir, engolindo a humilhação. No canto, acomodada em sua cadeira de rodas, a pequena Laura observava a cena com um olhar que já não possuía brilho. Naquele ano, Heitor já havia demitido 5 colaboradoras, numa busca incessante por uma perfeição inatingível. Ele se apegava à crença de que um controle total resguardaria sua filha, mas mal podia imaginar que a pessoa destinada a transformar suas vidas não chegaria com um currículo impecável, mas com um coração que ele mesmo havia esquecido como se usa. A senhora, cujo crachá a identificava como Dona Amélia, sentiu o ar lhe faltar. Seus olhos se encheram d'água, não por tristeza, mas pela ardência do vexame. Senhor Heitor, por gentileza. Ela iniciou, com a voz reduzida a um fio. Foi só. Eu passei 2 horas limpando o escritório. Talvez a janela. Heitor ergueu uma das mãos, um gesto seco e autoritário que silenciou a frase dela no meio. Ele se dirigiu à sua mesa de vidro escuro, um monolito polido no centro do cômodo, e deslizou o dedo enluvado sobre a superfície. Não encontrou nada. Ele sabia que não encontraria. A poeira era somente um pretexto. Era a ferramenta que ele empunhava para manter o mundo a uma distância segura. A janela permaneceu fechada. O sistema de purificação do ar opera em sua capacidade máxima, 24 horas por dia. Não existe talvez. Existe apenas a sua falha em cumprir um protocolo básico. Ele se virou para encará-la. Seu semblante era uma máscara de serenidade controlada, o que tornava sua rispidez ainda mais afiada. O protocolo foi criado por um motivo. Ele indicou com um gesto de cabeça na direção de sua filha Laura, sem de fato olhá-la. A menina era tratada como um bibelô delicado, uma peça de museu. A imunidade dela é frágil. A senhora compreende o que a palavra frágil significa? Significa que uma partícula de poeira para a senhora é um mero incômodo. Para ela, pode ser o começo de uma infecção. O seu descuido não foi um erro de limpeza. Foi uma ameaça direta à vida da minha filha. Dona Amélia sacudiu a cabeça, as lágrimas agora escorrendo sem cerimônia por seu rosto marcado pelo tempo. Eu nunca faria nada que pudesse prejudicar a menina. Eu tenho netos, senhor. A menção a outra família pareceu enfurecer Heitor. Então a senhora deveria compreender o que é proteger os seus. Eu estou protegendo a minha. E isso implica em remover qualquer fator de risco. Hoje, a senhora é o fator de risco. Na porta entreaberta da cozinha, a cozinheira Lúcia levou a mão à boca. Ela trocou um olhar rápido com Marcos, o motorista, que estava parado no corredor, fingindo analisar a maçaneta da porta principal. Nos olhos dele, Lúcia viu o mesmo lampejo de raiva impotente. Eram a plateia silenciosa do espetáculo de crueldade de Heitor, tornados cúmplices pelo pavor de serem os próximos protagonistas. Todos ali conheciam a verdade. A casa não era um santuário, era uma prisão esterilizada. E Heitor não era um pai zeloso, era um carcereiro apavorado. Laura, em sua cadeira, encolheu-se sob a manta de lã. Não olhava para a senhora que soluçava, nem para o pai, cuja voz era uma tormenta gélida. Seus olhos estavam cravados no desenho do tapete persa, um labirinto de fios sóbrios, tão sem saída quanto o silêncio esmagador daquela mansão. Toda demissão seguia o mesmo roteiro. Uma falha minúscula, uma repreensão pública, o desfile da humilhação. Ela detestava. Detestava o cheiro de desinfetante que impregnava o ar. Detestava o zumbido dos purificadores. Detestava a quietude que se instalava após a partida de mais uma pessoa que tentava, em vão, trazer um pingo de calor àquele mausoléu. Heitor foi até sua mesa e pegou o intercomunicador. Marcos, por favor, acompanhe a senhora Amélia até a saída. Sua voz era um deserto de emoções.
E verifique se a bolsa dela é inspecionada. Não podemos tolerar novas quebras de protocolo. Aquilo foi o golpe de misericórdia. A acusação velada de furto era baixa e desnecessária. Lúcia fechou a porta da cozinha com um clique suave, incapaz de continuar assistindo. Marcos se aproximou, o rosto impenetrável, os olhos fixos num ponto na parede atrás da governanta. Dona Amélia, por aqui, por favor. E o meu pagamento? Ela sussurrou, a última fagulha de dignidade. O meu mês de trabalho. Heitor a encarou como se ela fosse um inseto. Será depositado assim que o departamento jurídico analisar sua quebra de contrato. Por colocar um membro desta família em risco, a senhora está sujeita a multas. Considere-se consorte se não a processarmos. Ele se virou, dando o assunto por encerrado, e concentrou sua atenção numa planilha na tela do computador. A humilhação estava completa. Dona Amélia, escoltada por um Marcos visivelmente constrangido, caminhou a passos lentos para fora do escritório. Ao passar por Laura, seus olhos se encontraram com os da menina por um instante. Não havia condenação no olhar da criança, apenas uma tristeza antiga, uma solidão que a mulher mais velha reconheceu na hora. Ela esboçou um sorriso mínimo, um gesto de cumplicidade que Heitor, de costas, não pôde testemunhar. E então ela se foi. A porta da frente se fechou com um baque seco e o silêncio que tomou o ambiente era denso, quase palpável. Heitor não se mexeu. Continuou a fitar a tela, os ombros tensos. Ele acreditava que a ordem, a disciplina e a asepsia eram as muralhas da fortaleza que protegeria sua filha. Mas, de dentro daquela fortaleza, Laura via apenas as grades. Ela puxou a manta para mais perto do queixo, o único abraço que teria naquele dia, e o cheiro de lavanda do amaciante usado por Dona Amélia chegou até ela. Um último vestígio de calor humano prestes a se dissipar no ar frio e filtrado da mansão. Uma semana se passou. A poeira, inimiga mortal de Heitor, não se atreveu a voltar. A mansão estava mais limpa e silenciosa do que nunca, mas o silêncio havia mudado. Deixara de ser tranquilidade para se tornar um peso, um vácuo que devorava qualquer som. Foi nesse vácuo que o telefone de Heitor tocou. Era de uma agência de recrutamento, a última em sua lista de contatos de elite. A voz do outro lado, de uma gerente chamada Mônica, era profissional, polida e letalmente franca. Senhor Heitor, sinto informar, mas não poderemos mais dar seguimento às suas solicitações. Heitor franziu o senho, o gesto quase invisível. Ocorreu algum problema com o pagamento? A risada de Mônica foi breve e desprovida de humor. Não, senhor. O problema é que, após sua quinta demissão em 6 meses, recebemos múltiplos relatos. As expressões ambiente de trabalho tóxico e exigências impraticáveis foram citadas. Nossos profissionais mais qualificados recusam-se a aceitar qualquer vaga em sua casa. Francamente, não nos resta mais ninguém para indicar. Heitor ficou mudo. Ele, que comprava tudo, que demitia com um estalar de dedos, estava sendo rejeitado. O poder de seu dinheiro pela primeira vez encontrava uma barreira. O mercado, a força que ele tanto idolatrava, se voltava contra ele. Ele não gritou, não ameaçou. A derrota foi tão avassaladora que paralisou sua fúria. Compreendo. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de desligar. O clique do aparelho no gancho soou como uma sentença. Ele se levantou e percorreu a casa. Cada superfície reluzia, cada objeto em seu lugar preciso, ordem perfeita, uma prisão perfeita. Ele parou no vão que dava para a sala de estar, um salão cavernoso com paredes de vidro voltadas para um jardim intocado. Do outro lado, perto da janela, Laura estava em sua cadeira de rodas. Ela não o percebeu. Estava absorta em um caderno de desenho, um lápis de cor na mão. A luz do entardecer a envolvia, criando uma aura dourada ao seu redor. Parecia uma pintura, uma miragem de paz em um mundo estéril.
Entre eles havia um abismo de mármore polido. Um espaço vazio e gelado que Heitor, com todo o seu poder e controle, não sabia como cruzar. Ele era o arquiteto daquela distância, e agora se via do lado de fora, olhando para dentro, um forasteiro em sua própria casa, rejeitado não apenas por estranhos, mas pelo silêncio de sua própria filha. É angustiante ver alguém construir a própria solidão, não é? A reclusão de Heitor é o preço de sua rigidez, mas você acredita que até o coração mais endurecido pela dor merece uma segunda chance? Deixe um sim nos comentários se você também acredita na transformação. Mas aquele silêncio de mármore não era a trilha sonora original daquela casa. 2 anos antes, aquele mesmo espaço ressoava com um som que Heitor lutava para esquecer. A risada de sua esposa. A lembrança o atingiu como uma onda. Ali, parado no arco da sala. O odor de desinfetante se esvaiu, substituído pelo perfume de grama molhada e bolo de fubá. A imagem era tão nítida que chegava a doer. O jardim, agora um tapete verde estéril, estava vivo e caótico. Uma toalha xadrez jogada na grama, pratos de papel, um bolo pela metade e brinquedos espalhados. E no centro de tudo estava Helena. Seus cabelos escuros dançavam com a brisa e ela estava descalça. Estava deitada na grama, gargalhando, enquanto uma Laura de 5 anos, com o rosto sujo de chocolate e uma coroa de flores torta na cabeça, tentava lhe fazer cócegas. Laura, naquela época, era um furacão. Seus cachos pulavam enquanto ela corria, suas pernas roliças tropeçando na grama. Heitor estava sentado numa cadeira de jardim, um pouco afastado, com um livro que não conseguia ler. Ele sorria, mas havia uma tensão em seus ombros. Helena, cuidado, ela vai cair, ele disse, quando Laura tropeçou e rolou na grama, rindo. Helena se sentou e puxou a filha para um abraço. E qual o problema? A grama é fofinha, a gente levanta, limpa o joelho e volta a correr. Não é, meu amor? Ela piscou para Laura, que concordou com um grito de felicidade. Heitor suspirou. Ele amava a espontaneidade da esposa, mas uma parte dele sempre ansiava por ordem, por previsibilidade. A pequena Laura então pegou um dente de leão, uma esfera branca e delicada. Ela correu até o pai. Pai, faz um pedido. Heitor hesitou. Isso vai sujar toda a varanda, querida. Helena se aproximou por trás dele, colocando as mãos em seus ombros tensos. Sua presença era um calor que o acalmava. Heitor, ela disse suavemente, a voz um veludo. É só um dente de leão. Ela se ajoelhou na frente de Laura. Sopre com força, meu anjo. Mande seu desejo para o mundo. Laura encheu as bochechas e soprou. Uma nuvem de sementes brancas explodiu no ar, dançando na luz do sol, flutuando em direções imprevisíveis. Algumas pousaram no cabelo de Helena, outras em seu ombro. Heitor instintivamente fez um gesto para limpá-las, mas Helena segurou sua mão. Seus olhos encontraram os dele, e naquele olhar havia um universo de ternura e uma lição que ele só entenderia muito tempo depois. Não brigue com os dentes de leão, meu bem. Ela sussurrou. A vida é isso. É um pouco de bagunça, um desejo solto no vento. Você não pode controlar para onde as sementes vão. Você só pode fechar os olhos por um segundo e aproveitar o momento em que elas voam. Ela sorriu, e por um instante, o mundo inteiro pareceu perfeito em sua desordem. Foi o último piquenique que fizeram. Semanas depois, vieram as dores de cabeça. Meses depois, o diagnóstico. E então, o silêncio. A memória se desvaneceu, e o cheiro de grama foi novamente substituído pelo frio do mármore. Heitor piscou, de volta ao presente. Seus olhos foram atraídos para uma fresta entre as pedras do lado de fora da janela. Ali, crescendo teimosamente contra todas as probabilidades, um único e solitário dente de leão balançava ao vento. Uma semente que havia encontrado seu caminho, apesar de todo o controle dele. O desespero de Heitor
Era algo silencioso e frio. 3 dias após a recusa da agência, a ordem imaculada da mansão começou a desmoronar em pequenas frentes. A louça acumulada, as ligações de negócios perdidas enquanto tentava cozinhar para Laura, o eco de sua própria irritação. Ele era o rei de um castelo que não sabia como administrar. Foi então que a campainha tocou. Na porta, uma mulher que em nada se parecia com as candidatas anteriores. Seu nome era Clara. Tinha um rosto sereno, com linhas de expressão que falavam mais de sorrisos do que de aflições. E seus olhos não hesitaram diante da suntuosidade da casa. Ela segurava a cópia amassada de um anúncio impresso em papel simples. Eu vi isto no quadro de avisos da Clínica Santa Rita, ela disse, a voz calma. Heitor olhou o papel. Era um anúncio que ele publicara há mais de 1 ano, uma tentativa esquecida. A entrevista ocorreu no escritório, o mesmo palco da humilhação anterior. Heitor recitou seu monólogo de regras e protocolos como um general exausto. Falou de contaminação, de horários inflexíveis, da proibição de perfumes, de conversas inúteis, de qualquer coisa que pudesse perturbar o frágil equilíbrio que ele impunha. Clara ouvia com uma paciência que o desarmava. Não fez anotações, apenas assentia, o olhar fixo nele, mas que, ao mesmo tempo, parecia atravessá-lo. Durante todo o tempo, Laura observava da porta, uma pequena sentinela em sua cadeira de rodas. Heitor a ignorava, como se ela fizesse parte da mobília. Mas Clara não. Numa pausa, quando Heitor parou para tomar fôlego, Clara se virou e sorriu para a menina. Oi, Laura. Meu nome é Clara. O gesto foi tão simples, tão direto, que o ar na sala se transformou. Esse desenho no seu colo é muito bonito, ela continuou, a voz suave. São estrelas. Heitor se preparou para repreendê-la por quebrar o protocolo de não interação, mas paralisou. Laura, que mal trocava palavras com os funcionários, ergueu o olhar do papel. Sua voz era um sussurro frágil. São os cabelos da minha mãe. Um silêncio pesado tomou o escritório. Heitor encarou a filha, atônito. Fazia meses que não a ouvia mencionar Helena. Antes que ele pudesse se recompor, Laura acrescentou, olhando para Clara. Ela pode ficar? A pergunta não foi para Heitor. Foi uma afirmação. O rei estava em xeque, encurralado pela voz da própria filha. Derrotado, ele assentiu rigidamente. Um período de avaliação, 48 horas. Começa agora. As primeiras horas de Clara foram de um trabalho silencioso e preciso. Ela limpava com uma eficiência serena, mas seus olhos estavam sempre em movimento. Sua investigação não era sobre poeira ou manchas, era sobre as feridas daquela casa. Ela notou os porta-retratos vazios nas estantes. Viu como Lúcia, a cozinheira, preparava refeições nutritivas, mas sem alma, com medo de usar um tempero que pudesse ser considerado impróprio. Ouviu o motorista Marcos falando ao telefone no jardim, a voz alta e alegre se transformando num sussurro tenso assim que ele entrava na casa. A maior descoberta, contudo, veio no final do primeiro dia. Ao arrumar o quarto de Laura, encontrou um velho baú de brinquedos. Dentro, sob bonecas e jogos empoeirados, havia dezenas de livros de contos de fadas, escondidos como se fossem contrabando. E sob os livros, um caderno de desenho. As páginas estavam repletas de figuras desenhadas com a mão vacilante de uma criança. Havia uma mulher com um sorriso largo e cabelos longos e esvoaçantes, quase sempre rodeada de flores e sol. Helena. Em todas as páginas ela estava lá. E ao seu lado, uma menina pequena, também de cabelos longos, correndo, pulando, dançando. Era a Laura que existia antes da doença, a Laura que vivia na memória e no desejo. Clara folheou página por página, sentindo o peso daquela perda. Não era apenas a saúde que fora roubada de Laura. Foram a cor, a alegria, a identidade de ser uma menina com cabelos de princesa, das histórias que agora estavam escondidas no fundo de um baú.
Enquanto isso, do outro lado da casa, Heitor fechava um negócio milionário por telefone. Não me importam as objeções dele, dizia, a voz cheia de arrogância. Passe por cima. Tenho assuntos domésticos para resolver. Ele desligou satisfeito, completamente cego para a verdadeira operação que se desenrolava sob seu teto. Naquela noite, em seu quarto simples, Clara não dormiu. Sentou-se com o caderno de desenhos aberto no colo. Ela não via apenas rabiscos de uma criança enferma. Via um mapa, um plano de resgate. E ela sabia exatamente por onde começar. No dia seguinte, uma rebelião silenciosa teve início. Não foi uma revolução de gritos e protestos, mas de sussurros e sensações. Começou na cozinha, onde Clara, ao preparar o café da manhã, abriu a janela uma fresta mínima. Lúcia, a cozinheira, paralisou, os olhos arregalados de pavor. Ele vai te matar, ela sibilou. O ar de fora é contaminado. Clara apenas sorriu. Um pouco de cheiro de chuva nunca matou ninguém, Lúcia. Pelo contrário, às vezes nos lembra que estamos vivos. O aroma de terra molhada invadiu o ambiente estéril, um perfume proibido e delicioso. Mais tarde, enquanto tirava o pó dos móveis da sala, Clara começou a cantarolar. Era uma cantiga de ninar antiga, uma melodia suave e quase inaudível, mas no silêncio daquela casa soava como um hino. Marcos, o motorista que polia a maçaneta da porta, parou e ouviu, um meio sorriso se formando em seu rosto antes que ele o reprimisse por medo. Heitor, em seu escritório, sentia as mudanças. O cheiro estranho no ar, a melodia fantasma que parecia flutuar pelos corredores. Eram pequenas anomalias, agulhadas em sua bolha de controle. Ele estava irritado, mas uma montanha de e-mails urgentes e chamadas de investidores o mantinham acorrentado à sua mesa. Lidaria com a insubordinação da nova empregada mais tarde. Mal sabia ele que o ato principal ainda estava por vir. Clara encontrou seu momento no meio da tarde. A chuva havia cessado e uma luz cinzenta e melancólica inundava a sala de estar. Laura estava em seu lugar de sempre, junto à janela, não desenhando, apenas olhando para as gotas de água que escorriam pelo vidro. Sua solidão era palpável. Com o coração batendo forte, Clara foi até o baú de brinquedos e retirou o maior e mais colorido dos livros escondidos. Tinha a figura de uma princesa com cabelos dourados e trançados que desciam de uma torre alta. Ela se aproximou de Laura, sentando-se em um puff próximo. Não pediu permissão. Não disse uma palavra. Apenas abriu o livro e começou a ler. Era uma vez, em um reino muito distante, uma menina chamada Rapunzel, cujos cabelos brilhavam como o sol. A princípio, Laura não reagiu. Mas a voz de Clara era como um fio de seda, tecendo imagens no ar. A menina virou a cabeça lentamente. Seus olhos se fixaram nas ilustrações vibrantes. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era a menina doente em uma cadeira de rodas. Era uma aventureira, explorando um mundo de torres, príncipes e magia. Ela se inclinou para a frente, os dedos traçando a figura da bruxa, a expressão fascinada. Foi este o cenário que surpreendeu Heitor ao deixar seu escritório, o maxilar travado pela tensão de um dia de trabalho. A visão o atingiu como um soco. O livro. O objeto proibido, o ninho de ácaros e poeira, estava nas mãos de sua filha. "O que a senhora pensa que está fazendo?" Sua voz era um rosnado baixo e perigoso, ecoando no silêncio. Ele marchou na direção delas, o rosto uma máscara de fúria. "Eu fui explícito, sem livros. São um risco biológico. A senhora está demitida." Clara não se encolheu. Ela ergueu o rosto, e seus olhos calmos encontraram os dele sem medo. Ela colocou um dedo sobre a página, marcando o lugar. "Estou lendo sobre uma princesa que foi salva por seus cabelos longos, senhor Heitor." Ela fez uma pausa, deixando o silêncio esticar. "O senhor tem razão. Livros acumulam coisas. Acumulam poeira, sim. Mas eles também guardam esperança. E a esperança, diferente da poeira, não adoece. Ela tem o poder de curar.
Heitor abriu a boca para desferir o golpe final, para expulsá-la, mas um som o deteve. Um som que ele não ouvia há quase um ano. Laura estava rindo. Uma risada pequena, cristalina, engasgada, enquanto apontava para uma figura no livro. "Papai, olha!" ela disse, a voz cheia de uma alegria infantil que ele pensava estar extinta. "O príncipe parece o Marcos." A risada dela foi a arma que destruiu a fúria de Heitor. Foi a prova irrefutável que despedaçou toda a sua lógica. Ele olhou para a filha, os olhos brilhando, um rubor nas bochechas pálidas, e ficou sem palavras. Sua guerra contra o caos, sua obsessão pela ordem, tudo parecia ridículo diante daquele som. No corredor, Lúcia e Marcos, que haviam se aproximado para assistir à execução iminente, olhavam estupefatos. Eles viram o momento em que o titã vacilou, viram a raiva em seu rosto se dissolver em pura confusão. Heitor, incapaz de formular uma resposta, simplesmente se virou. Sem dizer mais uma palavra, ele marchou de volta para seu escritório e fechou a porta. A primeira virada havia acontecido. Na sala, Clara sorriu para Laura e, com a voz firme, continuou a ler. E pela primeira vez, os empregados daquela casa não sentiram medo. Sentiram uma perigosa e maravilhosa centelha de esperança. O 8º aniversário de Laura chegou em um dia cinzento que combinava com o humor da casa. A celebração, orquestrada por Heitor, era um retrato de sua alma, tecnicamente perfeita, emocionalmente deserta. Na cabeceira da imensa mesa de jantar de mogno, um único cupcake com uma vela solitária aguardava. Não havia balões, nem serpentinas, nem o som de outras crianças. Apenas Heitor, em um terno impecavelmente alinhado, e Laura, em um vestido novo que parecia engoli-la. "Feliz aniversário, meu amor", disse Heitor, a voz tentando soar festiva, mas saindo forçada e oca. "Seu sabor favorito, baunilha com cobertura de limão siciliano, sem corantes artificiais." Laura olhou para o pequeno bolo, depois para o pai. "Obrigada, papai." O agradecimento foi educado, mas seus olhos estavam vazios. Ela não queria um cupcake quimicamente perfeito. Ela queria um desejo, um pouco de bagunça, um momento de magia. Heitor sentiu o fracasso. Ele havia seguido todas as regras da nutrição e da segurança, mas a alegria, o ingrediente principal, estava ausente. Foi nesse momento de silêncio constrangedor que Clara entrou. Ela não deveria estar ali. Suas tarefas haviam terminado horas antes. Ela caminhava com uma calma e uma determinação que fizeram o ar da sala de jantar vibrar. Em suas mãos, segurava uma caixa retangular, embrulhada em papel de seda azul celeste e amarrada com uma fita prateada. Heitor se enrijeceu. "Clara, pensei ter sido claro que este era um momento privado." Clara não respondeu à sua hostilidade. Seu foco estava inteiramente em Laura. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, colocando-se no mesmo nível da menina. Seus olhos eram gentis. "Eu sei que o seu pai já te deu um presente lindo, Laura, mas eu guardei uma coisinha. Não é muito, mas foi feito com carinho." Ela colocou a caixa no colo de Laura. As mãos da menina, que antes estavam inertes, tremeram levemente. Com uma hesitação que partia o coração, ela puxou a fita e abriu a tampa. Dentro, aninhada em mais papel de seda, havia algo que fez Laura prender a respiração. Não era uma boneca, nem um jogo. Era uma peruca, mas não era uma peruca qualquer, como as que ela via em catálogos médicos, sem vida e funcionais. Aquilo era a materialização de um sonho. O cabelo, feito de fios que brilhavam sob a luz do lustre, caía em longas ondas castanhas, salpicadas de mechas cor-de-mel. Pequenas flores de tecido, margaridas e miosotes estavam trançadas entre os fios, exatamente como nos contos de fadas que elas liam juntas. Era o cabelo de uma princesa dos bosques, o cabelo que Laura desenhava em seu caderno. Com uma delicadeza reverente, Clara ergueu a peruca. "Posso?" ela sussurrou.
Laura assentiu, os olhos enormes e fixos no objeto. Clara ajeitou a peruca sobre a cabeça da menina. Em seguida, tirou do bolso um pequeno espelho de mão com a parte de trás, em madrepérola, e o ergueu. O que aconteceu a seguir foi a prova. A prova irrefutável que destruiu anos de protocolos e defesas. Laura se olhou no espelho. Primeiro veio o choque. Depois, a maravilha. Uma mão pequena subiu e tocou incrédula as mechas sedosas. Ela virou a cabeça para um lado, depois para o outro, e o cabelo balançou, roçando em seus ombros. E então, um sorriso começou a se formar. Não um sorriso educado, mas um sorriso verdadeiro, que começou nos lábios e explodiu em seus olhos, iluminando todo o seu rosto. Ela soltou uma pequena risada, um som de puro deleite. Da porta da copa, Lúcia e Marcos assistiam a tudo. Lúcia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, a mão cobrindo a boca para abafar um soluço. Ao seu lado, Marcos, o durão Marcos, segurava o celular discretamente, a luz vermelha da gravação piscando. Ele não sabia por que estava filmando, só sabia que aquele momento precisava ser real, precisava ser salvo. Heitor assistia, paralisado. Cada fibra de seu ser gritava sobre higiene, sobre materiais sintéticos, sobre a quebra de todas as suas regras. Mas sua boca não se movia, sua lógica, sua razão, seu controle. Tudo foi aniquilado por uma única e inegável verdade: o rosto de sua filha transfigurado pela alegria. Uma alegria que ele, com toda a sua fortuna e poder, jamais conseguira lhe dar. Ele não via mais uma paciente. Via Laura, simplesmente Laura, radiante, completa. A prova havia sido apresentada e o silêncio chocado na sala de jantar era o seu veredito. O sorriso de Laura foi a prova. O colapso de Heitor foi a sanção. Ele permaneceu de pé, imóvel, por um longo e torturante momento. O mundo ao seu redor parecia ter ficado em câmera lenta. O brilho do lustre, o choro silencioso de Lúcia na porta. A imagem de sua filha tocando os cabelos que não eram seus, mas que naquele instante eram a coisa mais real do universo. Cada risada dela era um martelo batendo contra a represa de dor que ele construíra dentro de si. Ele não via apenas Laura. Ele via o fantasma de Helena rindo em um piquenique, o rosto salpicado pelas sementes de um dente de leão. Ele ouvia a voz dela sussurrando: "Você não pode controlar para onde as sementes vão." E ele percebeu, com uma clareza que o cegava, que havia passado 2 anos tentando arrancar cada dente de leão, esterilizando a terra para que a dor não pudesse mais florescer. Ao fazer isso, ele havia matado todo o resto junto. A alegria, a esperança, a vida. Sua casa não era um santuário. Era um túmulo que ele havia construído para uma menina que ainda estava viva. A sanção não veio de um juiz ou de um conselho de diretores. Veio de dentro. Foi a súbita e esmagadora compreensão de seu próprio e monumental fracasso. O gatilho final foi um movimento. Um movimento que ele não via há meses. Laura, com a dignidade de uma rainha recém-coroada, segurou a borda da mesa. Com um esforço que fez seus braços finos tremerem, ela se firmou e empurrou o corpo para cima. Ela ficou de pé, as pernas vacilantes mas firmes. Um passo. Hesitante, arrastado, mas um passo. E então outro. Ela caminhava em sua direção, o cabelo de princesa balançando suavemente. Ela parou a poucos metros dele e, com a voz mais clara e feliz que ele já ouvira, ela disse: "Papai, olha para mim, eu sou a princesa." Foi isso, a palavra papai. A visão de sua força, nascida de um simples ato de bondade de uma estranha. A represa se rompeu. Um som gutural, um soluço que rasgou sua garganta, escapou dele. Seus ombros largos, que carregavam o peso de impérios corporativos, desabaram sob o peso de um coração partido. Ele levou as mãos ao rosto, como se para conter a inundação.
mas era inútil. As lágrimas quentes e amargas escorreram por entre seus dedos, e então ele caiu. Heitor, o gigante, o mestre do domínio absoluto, ruiu de joelhos sobre o mármore gelado. O som de seu corpo batendo no chão ecoou na sala, seguido pelo som de seus soluços, crus, violentos e incontroláveis. Era a dor de 2 anos de luto não vivido, de medo não confessado, de amor sufocado. Sua autoridade, sua arrogância, sua fachada de aço. Tudo se desfez em uma poça de vulnerabilidade no chão de sua casa perfeitamente limpa. Marcos, na porta, abaixou o celular instintivamente. Aquilo não era um espetáculo. Era uma confissão. Era sagrado. Lúcia deu um passo à frente, o instinto de cuidar falando mais alto, mas Marcos estendeu o braço parando-a. Havia batalhas que um homem precisava enfrentar sozinho. Vendo o pai no chão, Laura não sentiu medo. A fragilidade não a assustava. Ela vivia com ela todos os dias. Com uma determinação que surpreendeu a todos, ela deu mais alguns passos trêmulos até estar ao lado dele. E então, a menina que ele tentou proteger do mundo, a menina que ele envolvera em plástico bolha emocional, estendeu a mão e a pousou suavemente em seu ombro trêmulo. Ela não disse nada, não precisava. O toque de sua mão era o perdão. Era a permissão para sentir, era a prova final de que o amor não era uma fraqueza a ser contida, mas a única força que poderia salvá-los. A sanção estava completa, não com uma punição, mas com a graça. Horas mais tarde, a mansão respirava um silêncio que não conhecia. Não era o silêncio estéril do vácuo, mas o silêncio suave da paz. Laura dormia em seu quarto. O sono profundo de uma criança que havia sonhado acordada. Ao lado de sua cama, em um suporte de veludo, a peruca de princesa descansava como uma coroa, guardando seus sonhos. Heitor a observou por longos minutos, o peito doendo com uma mistura de remorso e um amor tão avassalador que quase não conseguia respirar. Ele encontrou Clara na cozinha. Ela não estava limpando ou trabalhando. Estava sentada à pequena mesa de funcionários, uma xícara de chá intocada entre as mãos, como se soubesse que ele viria. A luz sobre a mesa criava uma pequena ilha de calor na penumbra. Ele não se sentou. Apoiou-se na bancada de mármore, a mesma superfície fria que antes representava seu controle, mas que agora parecia apenas uma pedra. Ela não sorria assim. Desde antes de Helena partir, ele disse, a voz rouca, despida de toda a sua antiga autoridade. Eu achava que se eu pudesse controlar tudo, o ar, a comida, as pessoas, eu poderia controlar o resultado. Eu vi o que a doença fez com a minha esposa, a forma como o caos tomou conta de tudo. Eu não podia deixar acontecer de novo. Ele finalmente olhou para Clara. Os olhos vermelhos e cansados. Eu estava tão obcecado em mantê-la viva que me esqueci de permitir que ela vivesse. Cada regra, cada demissão, era só medo. Medo de ser impotente outra vez. Ele fez uma pausa. A pergunta que o consumia finalmente vindo à tona. Como você soube? Todas as outras viam a mansão, o dinheiro, as ordens. Elas tinham medo de mim. Mas você olhou para esta fortaleza e viu a prisioneira. Como? Clara finalmente ergueu o olhar. Não havia pena em seus olhos, apenas uma profunda e serena compreensão. Porque a dor deixa rastros, senhor Heitor. E o senhor e a sua filha estavam cercados por eles. Eu não fiz nada de especial, disse ela, a voz suave. A única diferença é que, quando eu olhei para Laura, eu não vi o diagnóstico dela. Eu vi uma menina que desenhava cabelos longos porque sentia falta de se sentir bonita. Uma menina que queria ouvir histórias porque o mundo dela havia ficado sem magia. Ela se levantou e caminhou até a pia, como se fosse lavar sua xícara, dando a ele um momento de privacidade com seus pensamentos. O senhor não é um homem mau. O senhor é um pai que amou tanto que o amor se transformou em medo. Mas o medo constrói muros. Só o amor pode abrir janelas.
Naquele momento, a dignidade de Heitor foi restaurada, não pelo poder, mas pela permissão de ser falho. Ele não precisava ser um titã infalível. Precisava ser um pai. Fique, Clara, ele pediu, a voz pouco mais que um sussurro. Por favor, eu não preciso mais de uma governanta. Acho que precisamos de uma amiga. 1 ano depois, a primavera voltou à mansão. E desta vez, foi autorizada a entrar. As portas de vidro, antes seladas, ficavam quase sempre abertas, deixando a brisa carregar o som de risadas pelo jardim. As paredes, antes nuas, agora exibiam desenhos coloridos de Laura e algumas fotografias em porta-retratos de prata. Uma de Laura com a peruca, outra de Clara e Laura assando um bolo e uma, no centro da lareira, de uma mulher sorridente com sementes de dente de leão no cabelo. A casa tinha uma alma outra vez. No jardim, que já não era um tapete estéril, mas um espaço vibrante e um pouco selvagem, Laura corria. Seu próprio cabelo, curto e macio, crescia em cachos teimosos. Ela não usava mais a cadeira de rodas, apenas para longas distâncias. Heitor estava lá, de joelhos na grama, não para inspecionar a perfeição do corte, mas para ajudar Laura a plantar margaridas. Ele usava uma camisa simples, com os cotovelos manchados de terra. A Fundação Helena, que ele criara para dar apoio a outras famílias que enfrentavam o câncer infantil, era agora a sua paixão. Mas ali, naquele jardim, era onde ele realmente vivia. Laura parou de cavar e apontou. "Papai, olha!" Era um dente de leão, orgulhoso e perfeitamente redondo. O antigo Heitor teria arrancado a erva daninha com fúria. O novo Heitor sorriu. Ele o colheu com cuidado e o entregou a Laura. Juntos observados pelo olhar carinhoso de Clara, que se sentava em um banco próximo, eles encheram os pulmões e sopraram. As sementes voaram, uma pequena galáxia de desejos dançando no ar da tarde, sem rumo, sem controle, absolutamente livres. Se a jornada de Heitor e Laura também tocou o seu coração e te fez acreditar no poder da empatia, demonstre seu apoio deixando o seu like neste vídeo. Adoramos saber de onde vem a nossa força, então comente aqui embaixo a cidade de onde você está nos assistindo. Eu faço questão de ler e responder o máximo de comentários possível. Nossa missão é trazer histórias que inspiram e transformam. Se você acredita nesse propósito, inscreva-se no canal para não perder a próxima, mas não vá embora ainda. A jornada continua. Escolha uma das 2 histórias emocionantes que estão aparecendo na sua tela agora. Te encontro no próximo vídeo.